Olá a todos, meu nome é Felipe Barbudo Gradim, meu orientador no projeto é o professor Dr. Song-Won Park, e hoje vou apresentar um projeto sobre monitoramento e detecção de falhas em uma caldeira de recuperação no processo Craft. O processo de polpação Craft é fundamental na indústria de papel e celulose, sendo o mais utilizado no mundo. A caldeira de recuperação tem a função de recuperar produtos químicos utilizados na parte de polpação do processo e gerar energia a partir de resíduos orgânicos, como licor negro. O processo é complexo e envolve muitas operações a altas temperaturas e pressões, e por isso falhas podem causar danos estruturais, paradas inesperadas e riscos de segurança. Este trabalho busca utilizar métodos de aprendizado de máquina não supervisionado para detectar falhas na caldeira de recuperação Craft. A preferência pelo aprendizado não supervisionado se dá pelo fato de que assim não precisa se conhecer os padrões de falha da caldeira de maneira prévia, e há uma maior flexibilidade para lidar com situações inesperadas. O algoritmo Support Vector Clustering foi escolhido para desempenhar essa função, já que ele não precisa de uma determinação prévia de número de clusters e lida bem com dados lineares e não lineares, tornando-o ideal. Foram coletados dados de operação na caldeira, em condições de operação normal e com ocorrência de incrustações. Foi aplicada a análise de componentes principais para permitir a visualização desses dados em duas dimensões, já que haviam diversas variáveis de processo a serem analisadas. Ao ver esses dados, que estão representados na figura à direita, foi levantada a hipótese de que os dados eram linearmente separáveis, e foram aplicados algoritmos de classificação binária para testar essa hipótese, e ela foi confirmada. Depois disso, foi aplicado o algoritmo de Support Vector Clustering. A seguir, encontram-se exemplos de conjuntos de testes formados com 50 instâncias no uso do algoritmo de Support Vector Clustering. Procurou-se testar a performance do algoritmo com tamanhos crescentes de conjuntos de treinamento. Isso é feito porque se trata de um processo contínuo, e é desejável que ele seja capaz de fazer supervisões com o menor número possível de dados no conjunto de treinamento. A figura mostra os clusters formados com 100 instâncias no conjunto de treinamento. Pode-se notar que a formação de clusters indeterminados e que há a presença de falsos negativos, como indica a medida de recall, ou seja, houve casos de falha classificados como operação normal. Nessa figura podem-se ver os clusters formados com 150 instâncias no conjunto de treinamento. Pode-se ver que o número de clusters indeterminados diminuiu e a métrica de recall melhorou. Nessa figura podem-se ver clusters formados com 200 instâncias no conjunto de treinamento. Novamente, diminuiu-se a quantidade de clusters indeterminados a apenas 1 e a medida de recall subiu para 95%. Por fim, essa figura mostra os clusters formados com 300 instâncias no conjunto de treinamento. Pode-se ver que as métricas atingiram 100%, sendo que a F1 Score é uma média harmônica de precisão ou recall, e não há formação de clusters indeterminados. Em conclusão, o algoritmo se mostrou eficaz na detecção de anomalias, em um espaço de alta dimensionalidade e complexidade como o da caldeira de recuperação. No entanto, a ausência de dados de diferentes tipos de falhas limitou o escopo do trabalho. Com uma base de dados mais abrangente, incluindo diferentes tipos de falha e variações de operação, é provável que o desempenho do algoritmo seja ainda melhor, oferecendo diagnósticos mais detalhados e contribuindo para a manutenção preventiva e otimização de processos. Outro ponto importante é que o comportamento linear dos dados pode ter influenciado positivamente os resultados, mas isso não invalida a necessidade do uso de métodos mais robustos como o Support Vector Clustering, já que, apesar da linearidade aparente, a complexidade do sistema e a possibilidade de falhas emergentes exigem a aplicação de técnicas mais robustas para capturar desvios menores, que podem não ser detectados por métodos lineares convencionais, além da possibilidade de você conseguir detectar vários tipos diferentes de falhas. Gostaria de agradecer ao CNPq por concessão de bolsa PIBIC para a realização do projeto, ao Laboratório de Simulação e Controle de Processos do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica, ao professor Dr. Song-Won Park, orientador do projeto, e a Gustavo Ruiz Taira e Henrique Venturelli de Camargo por sua ajuda.